eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 36. É a segunda parte do nosso estudo sobre equações do segundo grau, né? Nós vamos ver mais um pouquinho sobre as equações do segundo grau antes da gente aprender a resolver elas, tá certo? Então, hoje o nosso objetivo vai ser reconhecer a forma geral ou forma reduzida de uma equação do segundo grau, realizar as operações necessárias para que seja possível encontrar a forma reduzida de uma equação do segundo grau e compreender como que a gente verifica as raízes de uma equação do segundo grau, tá certo? Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e lápis e borracha para resolverem os exercícios no caderno, ok? Então vamos iniciar com a nossa forma reduzida de uma equação do segundo grau. A gente já viu na última aula, né? A prof vai até escrever de novo aqui. A gente viu na última aula que a forma reduzida de uma equação do segundo grau nada mais é do que ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Essa é a nossa forma reduzida ou forma geral de uma equação do segundo grau, ok? Observe então as seguintes equações do segundo grau com uma incógnita. A gente tem alguns exemplos aqui. Menos 2x² mais 8x igual a zero, y² menos 25 igual a zero e 3t² mais 4t menos 1 igual a zero. Então, lembrem que a prof já falou, não precisa ser sempre o x, né? A minha incógnita ali pode ser qualquer letra do alfabeto. A gente usa mais o x porque é mais comum, mas pode ser qualquer uma das letras, certo? Agora, veja só. Essas equações, elas estão escritas na forma geral, elas estão escritas na forma ax² mais bx mais c igual a zero, né? Que é o que a gente chama de forma reduzida de uma equação do segundo grau com uma incógnita, ok? Então, essas equações estão escritas dessa maneira, mas o que acontece quando eu tenho equações que não estão escritas dessa maneira? Olha só. Há, porém, algumas equações do segundo grau que não estão escritas nessa forma, na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Como, por exemplo, essas daqui, olha só. 3x² menos 6x igual a x menos 3. Não está nessa forma reduzida, né? X sobre 2 menos 1 meio igual a x sobre x menos 4, com x diferente de 0 e x diferente de 4. De novo, eu não tenho a minha equação na minha forma reduzida. O que a gente vai fazer então? Por meio de transformações, nas quais a gente aplica ali os princípios aditivo e multiplicativo da igualdade, né? A gente vai fazer com que essas equações passem a ser expressas da forma geral, da forma reduzida, certo? Veja esse exemplo aqui. Então, número 1. Escrever a equação 2x² menos 7x mais 4 igual a 1 menos x² na forma reduzida. Então, vou fazer o quê? Preciso passar tudo para o lado esquerdo, né? Eu preciso que a minha equação fique igual a zero, certo? Então, vamos passar tudo para o lado esquerdo. Os dois termos que estavam do lado direito da igualdade, né? A prof passou para o lado esquerdo, trocamos os sinais, ficou menos 1 e mais x². Agora eu vou juntar os termos semelhantes, né? Reduzir os termos semelhantes aqui. 2x² mais x² menos 7x mais 4 menos 1, ok? O prof até botou de cores diferentes aqui os nossos termos semelhantes para que a gente possa fazer a redução deles corretamente. 2x mais x vai me dar 3x² menos 7x mais 4 menos 1 vai me resultar em mais 3. Então, a minha forma reduzida da equação vai ser 3x² menos 7x mais 3 igual a zero, certo? Essa é a forma reduzida dessa equação, tranquilo? Vamos escrever agora essa outra equação aqui. 2 sobre x menos 1 meio igual a x sobre x menos 4 com x diferente de 0 e x diferente de 4 na forma reduzida. Essa equação aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Então, assim, eu peço que vocês prestem atenção aqui no passo a passo, tá certo? Primeira coisa, a gente tem que escrever a nossa equação aqui, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente estudou sobre polinômios, essas coisas assim, a gente viu que para eu fazer essa resposta aqui, para eu fazer essa multiplicação, ou dividir, resolver essa equação, eu vou precisar fazer o mínimo múltiplo comum. Mas o mínimo múltiplo comum eu faço quando eu tenho números, né? Aqui eu tenho variáveis aqui junto. Como é que eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, então? O mínimo múltiplo comum nada mais é do que um múltiplo, né? Um múltiplo é uma multiplicação. Como eu utilizo o mínimo múltiplo comum, eu estou usando o menor deles. Mas nada me impede de eu utilizar um múltiplo qualquer.
Então, eu vou utilizar como mínimo múltiplo comum nada mais do que a multiplicação desses termos que eu tenho ali. Certo? X vezes 2 vezes x menos 4. Esse é o meu múltiplo comum aqui. Ele é um múltiplo dos 3 termos, certo? Eu tenho a multiplicação desses 3 termos. Então, eu posso utilizar ele como múltiplo, como mínimo múltiplo comum, no caso, mas ele não é o mínimo, né? Não tenho como garantir isso. Mas eu tenho como usar ele na hora de resolver. Então, a nossa conta vai ficar esse trambolhão grandão aqui. Como que a gente faz isso? Olha só. Eu tenho o meu mínimo múltiplo comum aqui. Perdão, não é um mínimo múltiplo, né? Meu múltiplo comum, vamos lá. Tenho o meu múltiplo comum aqui embaixo. 2 vezes x menos 4, certo? Eu vou resolver igual eu faço quando eu resolvo frações, certo? Quando eu estou somando frações. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se eu tenho 2 vezes x menos 4 e eu divido por x, sobra quem? Sobra 2x menos 4, né? Então, eu vou fazer 2x menos 4 vezes 2, que é o que está aqui. 2x menos 4. Percebam que de verde a prof deixou os múltiplos que estavam aqui embaixo, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar. Segundo termo, o menos já vem para cá, eu já sei que ele vai vir. Agora eu vou fazer a segunda parte. 2x que multiplica x menos 4 divididos por 2. Vai sobrar só x que multiplica x menos 4. Vezes o 1 lá em cima. Certo? No caso, menos 1, né? Por último, eu tenho x menos 4. Então, eu vou fazer 2 que multiplica x vezes x menos 4 dividido por x menos 4. Vai sobrar apenas o 2x. Como lá em cima é x, fica x vezes 2x. Parece confuso, gente, mas eu juro pra vocês que não é. É um passo a passo exatamente igual ao que vocês fazem quando vocês fazem operação de adição e subtração com frações, tá? Exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar esse múltiplo, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. O fato de eu deixar ele separadinho assim, ó, facilita na hora de eu fazer isso, porque daí eu posso só cortar um com o outro e aí eu sei o que é que eu vou encontrar, certo? É bem simples, tá? Não é difícil, não. Encontrei isso daqui, certo? A gente aprendeu já, né, que quando eu faço o mínimo múltiplo comum de todos os termos, ou seja, dos dois lados da minha equação, eu posso cortar ele. Então, aqui no final eu vou cortar esse termo que está embaixo, tá? Porque eu vou fazer a multiplicação dele aqui, certo? Porque eu fiz o mínimo múltiplo comum, eu fiz entre todos os termos, tá? Se eu fizer só com uma parte, eu não posso cortar, ok? Se eu fizesse só com os termos antes do igual, eu não poderia cortar. Mas como eu fiz com todos os termos, até os antes e depois do igual, eu posso sim cortar. Na verdade, que a prof escreve de uma maneira que parece que não pode, mas pode sim. Imagina que eu pego aqui, ó. O ideal seria você escrever 2x que multiplica x menos 4, igual, de novo a mesma coisa, tá? Que multiplica x menos 4. Se eu tenho isso daqui, por exemplo, na hora de resolver, eu passaria esse fator aqui multiplicando para cá. E aí eu ficaria com os dois termos iguais, eu poderia cortar. É por isso que eu posso cortar, tá certo? Mas, de novo, eu só posso cortar porque eu estou fazendo com os dois lados da igualdade. Se eu fizesse apenas com um deles, eu não poderia cortar, tá certo? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4x menos 4. Esse 1 vezes x fica só menos x vezes x menos 4. E x vezes 2x, ok? E aí aqui só serviu para eu cortar essa parte final. O que eu vou continuar resolvendo? Só a parte de cima da minha fração. Vou ficar com isso daqui, muito simples, resolvo com distributiva, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 4, 16. Aqui a prof já multiplicou e já fez a regra de sinais tudo junto, tá? Menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos x vezes menos 4, mais 4x. X vezes 2x fica 2x quadrado. Agora eu passo tudo para o lado esquerdo para ficar com ela igual a zero. Eu vou ter menos x quadrado que já estava aqui. Esse 2x vem para cá, menos 2x quadrado, mais 4x daqui, menos 16 igual a zero. Eu fiquei então com menos 3x quadrado, mais 8x, menos 16 igual a zero. Essa é a nossa forma reduzida da equação do segundo grau. Muito mais simples do que o que a gente tinha, né, gente? Vou até voltar. Do que isso tudo aqui,
certo? Então, muito mais simples, tá? Essa é a nossa forma reduzida, então, da equação do segundo grau, ok? Uma coisa importantíssima, quando eu vou encontrar os coeficientes de uma equação do segundo grau, eu preciso que essa minha equação esteja escrita na forma reduzida. Olha esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui 3x² mais 2x igual a 3. Um exemplo muito simples. Qual é o coeficiente A? A é 3. Qual é o coeficiente B? B é 2. Qual é o coeficiente C? C é 3. Errado, gente. Erradíssimo. Erradíssimo mesmo. Não posso escrever, porque eu tenho que ter igual a 0 primeiro. Então, esse 3 que está positivo vem para o lado esquerdo negativo. E aí eu vou ter igual a 0. Por isso que o meu C daí vai ser igual a menos 3, certo? C igual a menos 3. Nesse caso, foi só um sinal. Mas o que acontece quando eu tenho uma equação desse formato aqui? Como alguns dos exemplos que a gente tinha ali. 2x² mais 2x igual a x menos 1. Qual vai ser o meu coeficiente B? Eu tenho dois termos com x aqui. E agora? Primeiro eu preciso colocar ela na forma geral, na forma reduzida. Então vai ser 2x² mais 2x menos x mais 1 igual a 0. Passei esses dois termos para cá. Vai ficar então 2x² mais x mais 1 igual a 0. Certo? Então é muito importante que vocês tomem esse cuidado, tá? Para encontrar os coeficientes da minha equação, eu preciso que ela esteja escrita na sua forma geral ou na forma reduzida. Senão eu vou encontrar os coeficientes errados. Encontrando os coeficientes errados, eu vou calcular errado, certo? Então vocês precisam entender que antes de eu iniciar qualquer conta, né, das equações do segundo grau, eu preciso que ela esteja escrita na forma reduzida para que eu tenha os coeficientes corretos, ok? A gente vai usar bastante os coeficientes, tá, gente? Então, muito importante. Então, a gente vai entrar agora na raiz de uma equação do segundo grau. A raiz da equação do segundo grau nada mais é do que a sua solução. A resposta de uma equação do segundo grau é a raiz, certo? A gente não vai ver como calcular a raiz hoje, a gente vai ver isso na próxima aula, tá, gente? A próxima aula já vai ser sobre as raízes da equação do segundo grau, mas a gente vai ver como que eu faço para saber se eu encontrei a raiz correta, tá? Então, a raiz de uma equação do segundo grau é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade verdadeira, ou seja, a resposta, a solução da minha equação. O conjunto em que todos os elementos são raízes de uma equação é o chamado conjunto solução dessa equação. Então, a gente expressa as respostas de uma equação do segundo grau com um conjunto solução. Como que é esse conjunto solução? Bem simples. S igual, abre chaves e fecha chaves. No caso, aqui dentro, você vai colocar as respostas que você encontrou. Ah, eu encontrei que as raízes são 2 e 1. Então, o meu conjunto solução vai ser 2 e 1. Ah, eu encontrei que a solução é menos 3 e 4. Então, o seu conjunto solução vai ser menos 3 e 4, certo? A gente sempre vai utilizar esse conjunto solução para expressar a resposta das raízes de uma equação do segundo grau. A gente vai ver agora como que a gente faz para saber se a nossa solução que a gente encontrou está certa ou não. Veja esse exemplo aqui. Os números menos 23 e 24, eles são raízes da equação x² menos x menos 552, igual a 0. Pois, substituindo x por esses valores, a gente obtém, então, uma igualdade verdadeira. É isso que a gente tem que fazer. Eu preciso substituir esses valores que eu tenho no lugar do x, para saber se eu encontrei a resposta certa ou não. Então, vamos lá. Iniciando com x igual a menos 23. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu coloco menos 23. E é no lugar, tá, gente? O x sai, entra o menos 23. Olha só. Menos 23 ao quadrado, menos 23, menos 552 igual a 0. Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 23. Cuidado com números negativos, utilize sempre o parênteses para representar eles, porque fica mais fácil de vocês fazerem as operações e as regrinhas de sinais, certo? Então, menos 23 ao quadrado vai me dar 529, menos vezes menos vai me dar mais 23. 523 é menos 552, isso é igual a 0.
529 mais 23 vai me dar 552. Menos 552 igual a zero, eu tenho então 0 igual a zero. 0 igual a zero é uma igualdade verdadeira? Sim, né, gente? 0 é igual a zero. Então, aqui eu encontrei uma igualdade verdadeira. Eu posso dizer, então, que o menos 23 é, sim, uma raiz dessa equação. Mesma coisa com o 24, olha só. Vou fazer a mesma coisa. X igual a 24, no lugar do x, eu coloco 24. 24 ao quadrado, 576. Menos 24, menos 552 igual a zero. 576 menos 24 vai me dar 552, menos 500... Aí eu fiz outra coisa, perdão. Aqui no quadro eu fiz outra coisa, eu tô falando diferente, perdão. Eu juntei os dois negativos, tá? Tanto faz, eu posso fazer dos dois jeitos, vou até fazer aqui no quadro. Eu posso fazer 576 menos 24 menos 552, certo? Ali no slide, a prof juntou os dois negativos. E fiquei com 576 menos 576. Mas eu posso fazer essa operação aqui primeiro. Vou ficar com 552 menos 552. Tanto faz, tá, gente? Posso fazer dos dois jeitos. Posso fazer por ordem ou posso juntar todos os negativos e depois juntar todos os positivos. Tanto faz. Os dois jeitos estão corretos. Tranquilo? Aqui eu vou ter, então, 576 menos 576 ou 552 menos 552. Isso vai me dar 0 igual a zero novamente. Então, isso significa que eu tenho uma igualdade verdadeira e que 24 é também raiz dessa equação, certo? Então, como menos 23 e x igual a 24 tornam o primeiro membro da equação igual ao segundo, que nesse caso é 0, obtemos uma igualdade verdadeira. A gente pode dizer, então, que esses dois valores são, sim, raízes da equação. Mas olha o que acontece quando eu coloco x igual a 21. Vou fazer o mesmo cálculo de antes, agora para x igual a 21. 21 ao quadrado menos 21, menos 552 igual a 0. 21 ao quadrado vai me dar 441, menos 21. Juntei os dois negativos ali, vai ficar 441 menos 573. Isso vai me dar, então, menos 132 igual a zero. Isso é uma igualdade verdadeira? Menos 132 é igual a zero? Não, né, gente? Então, isso aqui é diferente. Menos 132 é diferente de zero. Ou seja, eu encontrei uma igualdade falsa. A partir do momento que eu encontro uma igualdade falsa, esse valor que eu tenho ali não é raiz da minha equação. Então, como x igual a 21 torna o primeiro membro da equação igual a menos 132, que é diferente do segundo membro, que é zero, né? Eu não tenho uma igualdade verdadeira e, por isso, o 21 ele não é raiz da equação, certo? Então, sempre que eu tiver igualdades verdadeiras ali na substituição, eu vou ter a raiz da equação. Se eu não tiver, eu não tenho a raiz da equação. Último exemplo, então, olha só. Último não, mais um exemplo, perdão. A equação x² mais 25 igual a zero não tem raízes reais. Por quê? Porque não existe um número real que elevado ao quadrado e somado a 25 seja zero. Como assim? Não há um número real que, quando substituído por x, torne a igualdade verdadeira. Observe aqui, gente. É como se eu escrevesse que x² vai ser igual a menos 25, certo? Se eu passar esse 25 para o outro lado. Existe alguma maneira de eu fazer um número ao quadrado e ele dar um número negativo? Não, né? A gente já estudou pelas propriedades da potência que sempre que eu tenho um número elevado a um expoente par, não precisa nem ser 2, mas elevado a um expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Então, não existe como eu encontrar uma solução para essa raiz. Quando eu não tenho solução para a minha raiz, eu vou escrever o meu conjunto solução da seguinte forma. Ou ele vai ser um conjunto vazio, né? Um conjunto com nada dentro. Ou eu posso utilizar o símbolo de vazio, tá? Posso utilizar esse símbolo aqui, que é uma bolinha cortada. Esse é o símbolo de vazio. Então, posso utilizar as duas maneiras. O que eu não posso fazer de maneira nenhuma é colocar esse vazio aqui dentro, porque daí esse conjunto não vai estar mais vazio, eu tenho alguma coisa dentro dele, tá? Então, eu não posso colocar esse vazio aqui dentro, certo? Eu tenho que colocar ou o conjunto vazio, sem nada dentro, ou o símbolo de vazio. Qualquer uma das duas opções, ok?
Vamos lá, exercício resolvido. Esse daí é para vocês resolverem. Então, eu vou passar o exercício, vocês pausam o vídeo, resolvem. Depois, vocês voltam para ver se vocês acertaram, tá certo? Número 1. Verifique se os valores 2 e 3 são raízes da equação x² menos 8x mais 15 igual a 0. Então, vamos lá. Utilizem o que a gente estudou nessa aula e resolvam esse exercício. Agora que vocês já resolveram, vamos ver se vocês acertaram? Então, a gente vai começar aqui fazendo com x igual a 2, certo? Eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu escolhi começar com x igual a 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Eu vou ficar com 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 15 igual a 0. Então, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, e 8 vezes 2, 16, mais 15 igual a 0. Eu somei os dois positivos aqui, então ficou menos 16 mais 19 igual a 0 e me resultou em 3 igual a 0. Uma igualdade falsa ou uma igualdade verdadeira? Uma igualdade falsa, né, gente? 3 é diferente de 0, certo? Então, isso quer me dizer que é uma igualdade falsa, portanto, 2 não é raiz dessa equação, certo? O 2 não vai ser raiz dessa equação, tranquilo? Agora, vamos fazer com o x igual a 3. Mesma coisa, no lugar do x eu coloco 3 e resolvo. 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3, mais 15 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 3 é 24, mais 15 igual a 0. Somando os dois positivos, eu vou ter... Aqui eu já não somei os dois positivos. Minha cabeça. Eu diminui aqui, tá, gente? Sinais diferentes. Diminui e dá o sinal do maior. 24 menos 9, menos 15, mais 15 igual a 0. Eu vou ter, então, 0 igual a 0. Uma igualdade verdadeira que me garante que 3 é sim raiz dessa equação, tá certo? Percebam que é o que eu falei, eu posso fazer das duas maneiras que o resultado vai dar certo, tá, gente? Não faz diferença nenhuma. Então, eu tenho que o 3 é raiz da equação e o 2 não é raiz dessa equação, tá? Eu espero que vocês tenham acertado esse exercício aí. E não esqueçam de fazer também os exercícios depois, tá, gente? Vocês têm uma atividade repleta de exercícios. Façam eles, apliquem o que a gente estudou nessa aula. Na próxima aula a gente vai iniciar aí o estudo de como que a gente resolve uma equação do segundo grau, tá? Não esqueçam de revisar o conteúdo, assistir o vídeo novamente, caso vocês achem necessário, e de fazer os exercícios, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.